Olá, sou Saulo, Denise, família, tudo bom? Calma aí. Vamos lá. Tivemos aí, né? Fizemos a conferência das medidas, né? Fizemos também algumas alterações. Eu deixei tudo branco aqui só para facilitar a visualização, mas aí eu troco aqui no final. Vou tirar a parede aqui. Vamos começar pela área gourmet. Colocamos as devidas proporções, né? E agora o desenho tá certinho. Então, continuamos, né? A gente começa com um gaveteiro, 4 gavetas, corrediças telescópicas, reforçadas, diga-se de passagem. As que estão hoje aí são a corrediça light. Para um tamanho de gaveta como esse, não fica interessante, porque a gaveta fica pesada, começa a pender um pouquinho para frente. Mas aí beleza, reforçada aqui. A ideia, né, aqui da porta basculante é reversa, né, para baixo. Aqui na parte inferior nós temos uma gaveta. Vamos lá, deixa eu tirar aqui a porta. Só um minuto. Vamos lá. O ponto de saída de água, se eu não me engano, está mais ou menos aqui. Eu não me recordo. Enfim, se tiver aqui, tranquilo. Mas se não, de repente a gente faz um rasgo aqui, dependendo de como for o sifão, né? Só para ele poder fazer aquela curvinha, né? Se for aquele fixo, né? Tá mais tranquilo. Aqui, parte inferior, a gaveta. A minha ideia é nós colocarmos, bater o nível aqui por baixo do armário, né? Com os sarrafos. A gente fazendo aqui o L, né? Por debaixo de todos os armários. A gente reforça aqui a fixação, né? Reparei aí, né? Tanto no apartamento do senhor quanto lá do seu vizinho, né? A questão aqui da umidade, né? Pela fachada, né? É bem latente. Então, eu não sei. Tem alguns detalhes bem similares, sabe? Tanto na marcenaria que hoje existe aí no apartamento, na área gourmet, do senhor e do seu vizinho. Alguns detalhes que poderiam ser reforçados. Mas aí, enfim, como a gente está fazendo, eu vou levar isso tudo em consideração. Porque eu achei curioso, sabe? O método que o cara usou para montar. E parece que não funcionou, porque os dois armários estão pendendo, né, para frente. Mas aí a gente está considerando isso aí, né? De fazer uma boa fixação, né? Existem algumas buchas, né, que a gente pode utilizar. Bucha não é tudo igual. A gente leva isso tudo em consideração, né? Na hora que a gente for furar a parede, né? Vamos ver se a parede vai estar fofa, vamos ver como é que está o reboco, se é tijolo. Creio que seja concreto, né? Mas aí tá tranquilo. Só estou falando isso aí porque são os detalhes, né? Aqui, nessa região aqui, nós temos uma mão francesa, né? Uma aqui e a outra é aqui, né? Então, de fato, essa região aqui tá meio que em balanço, né? Tá meio esquisito. Por isso, a gente vai calçar aqui por baixo as travessas para a gente poder apoiar lá na pedra. E especial aqui nessa borda, né? Onde creio que é a posição mais complicada, né? Porque aqui normalmente apoia-se, né? Enfim, coloca alguma coisa pesada. Então aqui, além da questão da travessa, a gente vai passar uma outra travessa por baixo, né? De cutelo, né? Na perpendicular aqui, para a gente poder, reforçar. Aí a gente apoia a pedra aqui na marcenaria, beleza, a gente acaba com esse balanço dela aqui. Aí pode usar à vontade, zero pane. Então deixa eu botar a porta aqui de novo. Eu tirei os puxadores aqui, né? Mas estou considerando, né? Puxadorzinho, né? A gente vai usar uma tonalidade escura. Isso aí tá tranquilo. Eu tirei aqui só para melhorar a visualização. Aqui, o que acontece? Inicialmente, nós havíamos pensado do aqui do pano de prato, aqui, né? No lugar onde eu coloquei... Deixa eu tirar a porta aqui. Opa. Onde eu coloquei aqui o porta-temperos. Só que acontece, a posição aqui da cuba, parece que ela está centralizada aqui nesse sentido, né? Então assim, ela acaba vazando aqui no outro módulo. Se nós colocássemos o porta-pano de prato,
ia ficar aparente, sabe? Essa parte aqui da cuba para fora, já que o porta-pano de pratos, né, não tem porta. Então, acho que esteticamente não ficaria tão interessante, né? Então, troquei, né? Joguei um pro lado, troquei o lado aqui um do outro. Que aqui, né, não vai interferir no uso aqui do porta-temperos. Que aqui, ó, no pior dos... Eu estou usando até uma profundidade aqui da cuba um pouco exagerada. Ela é menos alta, vamos dizer assim, do que ela está aqui. Na verdade, esse fundo dela está um pouquinho mais para cima. Mas eu dei uma exagerada aqui para saber o tamanho do problema. Então aqui, quando nós instalarmos, possivelmente teremos aqui uma área útil, aliás, uma altura útil de uns 20 centímetros. Ainda dá para botar bastante coisa, né? Os itens aqui de azeite e tudo mais. Já na parte inferior, pô, ficou bem alto. Aqui a gente tem 30 e poucos centímetros. Então aquelas peças, né? De repente um azeite aí, um vidro muito grande e tal. Dá para usar aqui na parte inferior. O que mais? Então, né? A abertura dele, né? Para frente. Como se fosse um gaveteiro, né? Só que aí é como se fosse uma gaveta rasinha. Como aqui toma óleo, toma uma série de coisas, né? Sal, eu prefiro usar em marcenaria. Aí dura bastante tempo. Então, seguindo, então aqui à direita, nós colocamos o porta-pano de pratos. Aí sem novidades aqui, né? Instalo ele aqui e tal. Girando à direita, nós temos aquele módulo de canto reto, né? No caso aqui 2 portas. Deixa eu tirar as portas aqui. Não repara a bagunça aqui que eu tô na varanda, então tá uma barulheira da rua. Então aqui, né? Ficou um canto reto bem generoso e ficou legal aqui como as portas, né? De giro elas abrem bastante. Então o acesso aqui vai ficar bem legal, né? Para usar. De novo, tratando-se de um armário grande, né, na largura, com o tempo ele tem a possibilidade de empeno. Então, o que a gente fez? A gente vai passar aquele sarrafo aqui por baixo também, né, para a gente calçar ele e também ajudar, né, bater o nível aqui. Bom que bate o nível, fica todo mundo bem justinho. E também aqui por debaixo dessa prateleira, para a gente ajudar naquela questão da pedra, vai ter uma outra travessa aqui, né, que aparentemente, né, redundante aí falando, ela não fica de forma aparente, ela fica bem mascarada, mas ela ajuda na sustentação aqui. E como a prateleira também é grande, né, essa prateleira inferior, a gente coloca uma travessa por debaixo e pode usar com peso e tal, que aí ela fica estável por muitos anos. Dá para usar muito bem dessa forma aí. Normalmente quando a gente faz um canto reto muito grande como esse, a gente faz artifícios aí para o móvel ficar mais firme, né? Fica mais rígido e a durabilidade dele também, né? Enfim, dá para usar aí sem milímetros. Deixa eu colocar a porta aqui no lugar. Aqui na outra porta eu coloquei aquela opção, né? Então assim, até para os senhores aí baterem o martelo, se está de acordo, deixa eu tirar aqui a porta. Pronto. Aí a nossa ideia é colocarmos aquela lixeira de base, né? A gente abre a porta, né? Gira a porta e puxa a lixeira. Beleza? Então aqui seria essa opção. E a gente tentou aqui manter o mesmo alinhamento de portas. Aqui, né, todas as portas do mesmo tamanho, né? Aqui não dá, né? Porque o gaveteiro tem uma medida. Ele tem, na verdade, quase 50 de largura. Mas aí a gente tem as folgas, né? De frente, folgas de lado e tal. Aí a frente fica um pouquinho menor do que a medida, né? Do vão. Aí aqui nós temos a medida que vai ser o gavetão, tanto a báscula, né? E esses dois aqui estão com a mesma largura de vão. Beleza? Vamos seguindo. Na área de serviço não tem maiores detalhes, né? O armário. A gente vai usar uma medida um pouquinho maior. Hoje ele está em 18 de altura do chão. A gente pretende colocá-lo a 20. Tem um ralo aqui, né? Bem à frente. Então aqui, né, vai ser trânsito de água aí, creio eu, né, com frequência. Então a gente optou para usar aquela medida um pouco maior. Nós havíamos conversado, né, de repente colocar uma prateleira no estilo arquibancada aqui, mas
talvez não funcionasse tão bem. Eu mantive essa ideia inicial da gente fazer uma prateleira um pouquinho recuada, que aí, poxa, dá para usar aqueles itens, né, amaciante e tal, tem uns frascos bem altos, né, e ao mesmo tempo, poxa, usar aqui, né, a altura, né, explorar bem a altura aqui do mobiliário. Aqui, né, vai tomar um corte, possivelmente aí pelo sifão ser flexível, a gente faz na serra copa. Aí só passa ele aqui, né, faz a barriguinha aqui para não dar o retorno e tá tranquilo, aqui não tem mistério. Porta de giro, dobradiças inox, com amortecedor, né? Sem porta ficar batendo, puxador perfil, aqui a gente já vai para o perfil anodizado, né? Que é aquela cor de alumínio. Nós temos... Calma aí. Aqui já é aquela alteração, né? Nós tiramos aquela porta, aquele armário grandona, e a gente vai usar aquela opção, né, de desempenho e as dobradiças, né, que elas não estão muito legais. E a gente vai botar uma prateleira, né, um pouquinho recuada, né, dentro dele, e até para apoiar aqueles ganchos e tudo mais. Em contrapartida, a gente tirou aqueles nichos aqui de baixo, né, porque questão de umidade, questão de água, e né, ficamos de ver essa possibilidade aqui de fazer um armário por debaixo daquela bancada, né, que tem ali, acho que é entre a cozinha e a área de serviço, né, tem um espaço ali. Então, desenhei só o mobiliário. Aqui você tinha comentado, né, de fazermos porta de correr. Então assim, caraca, aí é nicho pra, né, pra dedéu aqui, vai caber bastante coisa. Deixa eu até ver quantos são aqui. 28 nichos que são possíveis. Na verdade, eu creio que a gente vai conseguir usar 27. Por quê? Aqui nós temos aquele sifão, né, fixo, rígido, né? Seria interessante trocarmos para aquele flexível. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Hoje só tem esse aqui, né, ali embaixo. Seria interessante trocarmos para esse, por causa da nicho, né, aqui das divisórias. Aquele, pô, vai rasgar o nicho todo aqui. A gente vai perder possivelmente uns 2, 3, né, vagas, vamos dizer assim, né. E já o flexível, a gente, né, viria com ele aqui, faria só o caminho para ele subir, né, tentar fazer a barriguinha aqui e tal. Seria mais prático, né, porque aquele fixo vai dar um belo trabalho e muito recorte. Então, eu creio que vai sacrificar muito esse módulo aqui. Então, mas isso é, né, galho fraco, mas só formando o senhor, né, que aí seria uma melhor opção. Então, a porta de correr, né, 2 folhas e tal. Então daria pra usar tranquilo ali, né? Vai mascarar tudo isso aí. Então aqui é isto. A gente vindo lá para a questão das prateleiras. Não teve, né, maiores alterações, só ajustei a medida. A minha ideia aqui, estava até fazendo uns testes, colocar um suporte aqui, né, uma lateral aqui, né, pela lateral, vamos dizer, redundantemente, e na outra ponta vou usar uma mão francesa, só para a gente não permitir o balanço dela aqui, né, e usar aí, né, sem reserva, né, botar peso, tranquilo. Desse jeito aqui ficaria mais discreto, mas se colocasse algo muito pesado aqui na ponta, fiz uns testes aqui e não ia ficar legal. Se fosse decorativo, sem problema, mas não é o caso, né? Creio eu que é para colocar bastante peso, então a gente usa uma mão francesa aqui em cada uma delas. Bom, vindo aqui para a cozinha, são as frentes, né, dos armários lá no balcão. Aqui tá só as peças, né, sem os puxadores, né, a gente vai utilizar os próprios puxadores já existentes. Esse puxador aqui tá errado, inclusive. Aqui na porta a gente vai trocar as dobradiças também. O que mais? A gente vai fazer aquele reparo do módulo superior. Vamos trocar a divisória e vou fazer o reparo na base dele, né, aí no local mesmo. E reinstalar aquele puxador da parte superior. Vindo aqui para a parede oposta, né, da cozinha, fiz os ajustes, mais questão de medida e no mobiliário, né? Então, a medida da parede, colocamos aqui,
Eu continuei com a ideia de fazer em duas partes, mas como a gente vai utilizar a mesa por cima, não vai ficar discreto, não vai aparecer a emenda, porque para transporte fica mais prático isso aí. Então, quando é possível, né, e não altera a estética, eu sempre tento dividir as peças. Então a gente manteve, né, 1,50, aqui está com 70 de largura, aqui a gente está indo até o dente, né, do alisar aqui da porta, está com 20 em relação ao chão. A gente também vai fazer aquele esquema de travar um sarrafo por baixo na parede para apoiar e travá-lo aqui na parede, né? Aí dá para usar o bichinho aí sem problemas. Aqui, né, vou tirar a porta aqui, deixar um prateleirão. Dependendo do que for armazenar, aqui até me fala, que aí de repente a gente pode colocar, ao invés de uma, colocar duas. Não é um armário muito alto, né, para colocar muita prateleira, mas depende sempre qual vai ser o propósito. Só para ter uma ideia, deixa eu tirar aqui outra porta. Com duas prateleiras, a gente tem um vão de 14 entre prateleiras, né, espaço útil, a altura. Só duas prateleiras, só uma prateleira, né? Nós ficamos com dois vãos de 22. Então, de se verificar aí, né, com a senhora, o que a senhora pretende guardar, que aí dá para, né, otimizar aqui o uso do espaço, né? Então, é a mesma ideia, porta de correio. No caso aqui, 2 folhas por módulo, né? São 4 portas no total. Ficou bem discreto e, né, harmoniza aí com o mobiliário já existente da cozinha. Beleza? Seguindo para o quarto. Consegui, achei uma chapa com a tonalidade bem próxima daquela, um acabamento, né? Tem um sarrafo ali na cama, né? Não é branco, né? Um madeirado médio, médio para escuro, né? Tem umas rajadas mais escuras. E eu encontrei uma chapa bem parecida. Depois eu até mando uma foto para o senhor perceber e isso me dizer o que o senhor prefere. Se que a gente faça ela no tom madeirado ou se a gente faz ela no branco. Mas existe a possibilidade. É só o senhor me dar o ok. A gente então vai fazer a prateleira de ponta a ponta, né? Aqui no caso do armário até a parede, né? Fica essa medida e na largura de 20 centímetros. A gente vai fazer lá no sistema sanduíche. Ela tem essa estrutura por dentro, em amarelo aqui são os pinos de metalon que a gente coloca na parede. E os outros são reforços que a gente faz, né, nas medidas para poder casar os furos. E a gente vem com ela como se fosse um sanduíche, né? Vou pegar aqui uma pedaço dela. A gente vem, trava ela na parede. Então, essa é a prateleira. A altura aqui, né, a definir lá no dia, a gente vê o que é interessante. No painel, se fizermos o madeirado, a gente pode brincar um pouquinho de usar aquele tom de madeirado. Aqui eu botei só marrom para indicar. A gente pode usar a mesma tonalidade desse madeirado aqui no friso. Que aí fica uma interligação, né, daquele madeirado, a gente pode dar um toque aqui no painel da TV. É só uma ideia, né? Se achar interessante, só sinalizar que a gente executa dessa forma. Se não, a gente mantém o friso branco. Então a gente ajustou a medida do painel, né? Ele está um pouco maior do que a largura da cama, digo um pouco maior mesmo, ele passa 6 milímetros para o lado, 6 milímetros para o outro, está 1,2 maior, né? 1,2 centímetros maior. Aí a gente centraliza ele com a cama e tal, assim, não tem problema. A TV a gente trava nele. A prateleira, a gente, né, aumentou a largura dela para 14, mas ela vai, assim, esteticamente, aliás, né, na passagem aqui ela não vai impactar, né, porque a gente cresceu ela para trás, né, só recapitulando. Então vai dar para apoiar aqueles itens, etc. A gente está contemplando também aquela derivação, né, o senhor comentou que tem uma elétrica aqui por dentro, né. Aqui a gente faz aquele furo, né, para TV. E como são componentes eletrônicos, né, TV e tal, o consumo é baixo, a gente faz aquela derivação aqui para as duas tomadas. Aí uma tomada liga aquele TV Box e a outra tomada já fica aqui para ligar, acho que é um repetidor, né, de Wi-Fi que tem no quarto.
E aí, pô, some com os fios, some com o equipamento, a passagem aqui fica livre. Zero pane. E toda a elétrica a gente mascara aqui por detrás, aliás, por dentro, né? Do painel. Aqui deixa sinalizado, né? São duas tomadas de embutir, de marcenaria. Elas são bem discretinhas. Fica bem bonito. Tá bom? Acabamos. Era esses detalhes. Depois vocês me digam aí se está ok, se está certo, se não está, se quer ajustar algum detalhe. Só falta isso aí, que a gente bate o martelo. Tá bom? Um forte abraço, bom fim de domingo.